Esse texto de Romanos, o capítulo 7, é o resumo dos primeiros 7 capítulos, e ele traz verdades poderosas sobre as nossas vidas. É verdade que você veio aqui para receber uma bênção de Deus, que você cada vez mais quer sentir o mover do Espírito Santo, que você quer receber curas a partir da vida de Deus, do fluir do rio de Deus. Mas a verdade é que se você estiver com a mente cauterizada, se você estiver cada vez mais próximo do pecado, mais indiferente à voz de Deus e à palavra de Deus você estará. E cada vez mais insensível à voz e o mover do Espírito Santo nós vamos estar. A palavra de Deus no versículo 7 diz assim: que a mente controlada pela velha natureza, que a mente controlada pela carne, que talvez é a tua tradução, ela é uma mente que não consegue entender e nem responder à mente do Espírito, e no caso é a mente do Espírito Santo. Nós não estamos falando de outra mente a não ser a voz de Deus, a não ser o controle de Deus. E a palavra está dizendo que essa velha natureza, e a palavra vai dizer que ela é hostil, ela é inimiga, ela se opõe à verdade de Deus. Só que ela aparece de uma forma que seja para os nossos dias hoje, talvez de maneira suave e branda. Uma mente hostil à palavra de Deus não é aquele que nós imaginamos, às vezes, um satanista, alguém que deliberadamente adora Lúcifer. Nós não estamos falando daqueles que, por exemplo, às vezes estão envolvidos com o candomblé, estão envolvidos com a umbanda, estão envolvidos com o espiritismo. Talvez nós olhamos para esse texto e nós estamos pensando que são essas pessoas, mas a palavra está falando de outras pessoas, daquelas que um dia foram alcançadas, mas hoje talvez estão insensíveis à voz de Deus por conta do pecado. Pessoas que talvez amam a Jesus, que cantam canções que falam acerca de Jesus, mas tem coisas na palavra de Jesus que eles se tornam contrários. Eles dizem assim: olha, a palavra de Deus fala acerca de várias coisas, mas tem algumas coisas que você precisa interpretar, que não servem para os nossos dias. Essas pessoas com a mente cauterizada, com a mente mundana, com a raiz natureza humana, elas amam a Bíblia até um certo ponto, mas quando a palavra começa a mexer em coisas que talvez para nós é de maneira natural e satisfatória, nós falamos assim: a palavra não precisa ser isso tudo, a nossa vida de santidade não precisa ser isso tudo. Existe um limite, e tem pessoas que são fanáticos, e os fanáticos dizem que nós devemos ouvir a palavra inteira. Essa é a resposta de uma mente que está marcada pelo pecado. Entenda uma coisa: a palavra de Deus, você entende que ela é a verdade? Amém? A palavra, a Bíblia que nós estamos segurando agora, que está nas suas mãos, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nós amamos a Deus e a sua palavra na sua totalidade. Nós não amamos a Deus e uma parte da sua palavra. Nós amamos a Deus e a totalidade da sua palavra. E tudo que a palavra nos mostra é a verdade de Deus sobre todas as coisas. E a palavra está dizendo para nós que uma mente humana, uma natureza humana que não foi transformada, ou ela está marcada pelo pecado, ela é ativamente, presta atenção nisso, ela é ativamente inimiga de Deus, opositora a Deus. Presta atenção em mim. A mente que está cauterizada, Spurgeon, quando escreve sobre esse texto de maneira específica, de Romanos capítulo 8, ele diz que essa inimizade, na verdade, é a materialização do mal. Presta atenção nisso. Spurgeon, quando escreve sobre esse texto, ele diz que essa inimizade não é uma pessoa que foi afetada pela inimizade, mas é a materialização do mal na vida da pessoa. Está dizendo que é a escuridão dentro do coração humano, agindo de maneira ativa contra Deus e a sua palavra. Inimizade contra Deus não é dizer assim: eu gosto de Deus mais ou menos, mas você está ativamente, algo dentro de você ativamente é contrário à palavra de Deus e todos os seus mandamentos.
E aí há uma dificuldade dentro de nós, porque essa inimizade não é simplesmente eu não sou amigo de Deus, mas ser inimigo de Deus de maneira ativa. Essa mente natural é a mente que eu e você, nós herdamos dos nossos pais. É aquela alma que você nasceu e você entrou aqui na igreja. Essa alma, ela tem desejos e paixões, que esses desejos e paixões precisam ser submetidos ao senhorio de Cristo. Quando nós falamos que nós aceitamos a Jesus como Salvador, está faltando uma palavra aí, queridos. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque nós falamos do senhorio de Cristo, está dizendo que essa alma corrompida pelo pecado, marcada pelo pecado, agora ela precisa se render à liderança efetiva de Jesus. Está dizendo que cada paixão que nós temos, cada desejo que passa no nosso coração é um desejo corrompido, que precisa ser transformado pela palavra de Deus. Tanto que quando Jesus está falando com Pedro e está tendo aquela discussão sobre santificação, Jesus olha para Pedro e diz assim: vós estáis limpos pela palavra. Porque a palavra de Deus que vai gerando essa purificação dentro de nós. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais o meu coração se rende ao senhorio de Cristo. Então dizer que a palavra de Deus eu preciso seguir até um certo ponto, você está se opondo a essa limpeza que Jesus falou com Pedro. Percebe isso? Jesus entrega uma palavra poderosa para Pedro, uma chave poderosa, diz assim: Pedro, vós estáis limpos pela palavra, essa palavra. E quando eu digo que eu vou seguir parte da palavra, essa purificação começa a ficar complicada. Vocês estão comigo aqui? Amém? Eu posso frequentar a igreja, mas ainda assim viver com uma mente carnal. Eu posso ter sido batizado alguns anos atrás, participar de alguns times da igreja, e ainda assim ter a mente carnal, não a mente do Espírito. Por isso você está ouvindo essa palavra hoje, meus irmãos. E essa é a inimizade contra Deus. Eu estou opondo contra e a sua palavra. Nós estamos mortos por conta do pecado. O pecado é aquele que nos mata. Tem uma conversa no meio do povo de Deus que diz assim: tudo que eu fizer eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Deus me perdoa depois. Mas não existe perdão sem consequência. Não existe perdão sem estrago. Tudo que nós fazemos, a conta vai chegar. E o estrago que nós geramos na vida das pessoas, na nossa vida, não significa que vão ser corrigidos de maneira repentina. Pode ser que dependendo do nível de estrago que você gerou na sua própria vida, na sua família ou na vida de outras pessoas, vão levar anos para ter correção, para ter cura e restauração. Só que existe uma conversa que nós precisamos hoje, em nome de Jesus, parar com ela. É que eu vou pedir perdão e está tudo certo. Não é assim. Você precisa entender a palavra. Você precisa entender que o pecado, ele foi feito para te matar. E o diabo não está brincando. E o pecado cada vez mais vai te levar para o buraco, vai te levar para a fossa, e vai falir tudo que você tem. Vai falir não só o teu relacionamento, vai falir a tua vida financeira, vai falir as tuas emoções, e vai falir tudo que você toca. Esse é o poder mortal do pecado. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 7 de Romanos. Entenda, os inimigos de Deus, eles farão tudo para que a obra de Deus não prospere. Os inimigos de Deus, eles vão até parecer ser pessoas devotas, pessoas religiosas, mas que de fato se opõem completamente a Deus e a sua palavra. Romanos capítulo 7, a gente vai bem devagar. Eu quero que você, tudo que for chamando a tua atenção, você vai destacando, você vai anotando, para que você possa crescer em Deus.
Romanos capítulo 7 diz assim: assim, meus irmãos, versículo 4, perdão. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à lei por meio de Jesus Cristo, para que vocês possam pertencer a outra pessoa, isto é, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de poder. Então, o fruto que você, quando você foi convertido, transformado por Jesus, o fruto é justiça. Filipenses capítulo 3, versículo 11 vai dizer sobre isso, que os frutos da justiça são produzidos, mas na vida daqueles que foram transformados. Mas na sequência do texto, o versículo 6 diz assim, versículo 5: pois quando vivíamos de acordo com a nossa velha natureza, as paixões ligadas ao pecado agiam por meio da lei em nossos membros, resultando em morte. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a consequência do pecado é a morte. Que o fruto daquele que vive sobre a natureza, a velha natureza, os únicos frutos que serão produzidos são frutos de morte. São frutos que talvez a gente não perceba agora, porque os nossos olhos estão cegos em relação à vida de Deus, mas são frutos que vão gerar morte na nossa vida. Versículo 7, sexto, perdão, diz assim: mas agora fomos libertados desse aspecto da lei, porque nós morremos para aquilo que nos dominava, e de modo que agora nós servimos a uma nova forma provida pelo Espírito, e não do antigo jeito de exteriormente da lei. Portanto, o que devemos dizer? Que a lei é pecaminosa? Deus não permita. Ao contrário, a função da lei era que sem ela eu não soubesse o que era pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno. Pois a parte da Torá, ou a parte da lei, o pecado está morto. Presta atenção numa coisa: não é que a lei produziu o pecado. A lei disse que determinadas ações, atitudes, comportamentos, determinada natureza que gera dentro de nós, isso é pecado. E a palavra diz, pelo fato da gente já estar doentes, e quando digo doentes, é a herança que nós recebemos de Adão. O fato de estarmos doentes, o pecado se aproveitou da lei e ele nos matou. Você está comigo aqui, queridos? A Bíblia está dizendo o seguinte: que Deus deu a lei, Ele deu os mandamentos, para que eu e você pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado. Mas o pecado, ele engana e mata. Os nossos corpos, meu corpo, seu corpo, ele precisa de mais do Espírito Santo. Fala para o teu vizinho: teu corpo precisa do Espírito Santo. O teu corpo precisa do Espírito Santo. O teu corpo precisa do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos torna sensíveis a entender a vida de Deus. Somente o Espírito Santo nos torna sensíveis para entender a vida de Deus. Sem o Espírito Santo tudo é normal, tudo é possível, tudo é nada a ver. Com o Espírito Santo eu começo a perceber o quão enganado estou sendo pelo pecado. A Bíblia está dizendo para nós que quando a lei disse não cobice, a nossa natureza pecaminosa começou a desejar, cobiçar. Quando a lei disse não faça isso, nós começamos a desejar, porque a nossa natureza humana caída quer essas coisas. E a única forma de você vencer a sua carne, presta atenção, isso aqui é muito poderoso. A única forma de você permanecer sensível ao Espírito Santo e prevalecer a tua natureza pecaminosa se chama jejum e oração. Presta atenção.
A única forma de você estar sensível à voz de Deus e você perceber onde você está em Deus se chama jejum e oração. Se faz tempo que você não jejua, e quando eu digo faz tempo, se há mais de 15 dias você não jejua, você já está insensível à voz de Deus. Eu estou falando sério. Talvez lá atrás você ouviu assim: jejua quando tiver campanha na igreja, jejue quando uma vez por mês. Permaneça assim e a tua vida vai ser a mesma coisa. Permaneça assim e a tua vida espiritual nunca vai avançar. Você nunca vai desenvolver tudo aquilo que o Espírito Santo derramou e declarou sobre a tua vida. Tudo que está liberado da parte de Deus para você. Meus irmãos, o assunto é muito sério hoje. Porque quanto mais insensível eu tiver, menos mudanças vão haver na minha vida, no meu coração, na minha história, no meu ministério. Quanto mais insensível eu tiver, o diabo não está preocupado se você frequenta a igreja. O diabo está preocupado se você está vivendo o propósito de Deus na sua vida, se você está submetendo ativamente ao Espírito Santo. Porque uma pessoa que se submete ao Espírito Santo, a Deus, esse é perigoso, porque é esse que vai saquear o inferno. Presta atenção em mim, sem conversa paralela. Presta atenção. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você. Você precisa ativamente estar sensível à voz do Espírito Santo, para que você possa viver de verdade. Versículo 9. Anteriormente, nós vivíamos fora dessa estrutura da lei. Mas quando chegou o mandamento, quando houve a lei, o pecado se tornou vivo. E aí o versículo 10 ele começa dizendo: e eu morri. Não é que a gente já não estávamos mortos, mas nós percebemos a nossa decadência da nossa natureza humana. Por causa disso nós percebemos a nossa morte. O mandamento que deveria trazer vida trouxe na verdade morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, o pecado me enganou, e por meio do mandamento ele me matou. Para você entender isso aqui, através das leis de Deus foi revelada a nossa fragilidade. Presta atenção nisso. Através das leis de Deus foi revelado em nós as nossas fragilidades. E aí, dentro da nossa fragilidade, há uma briga, uma guerra interior. Nós vamos ler daqui a pouco. Há uma guerra interior entre o espírito e a carne. Dentro do nosso corpo, a nossa carne grita assim, ó: peque, 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 peque. E no nosso espírito, o Espírito Santo está dizendo assim: se renda, se renda, se renda. Mas não ao pecado, a Deus e a sua palavra. Só que a carne, ela vai trabalhando de uma maneira para nos enganar. A carne diz assim: faz só uma vez, ninguém está vendo. Faz, Deus não vai deixar de te amar porque você é pecador. Verdade, Deus não deixa de te amar porque você é pecador, mas Ele não vai deixar de te mandar para o inferno se você não se render. Essa é a verdade completa. Presta atenção. Essa é a verdade completa. Deus não vai deixar de te amar porque você é pecador, mas não vai deixar de te mandar para o inferno porque você não se rendeu à verdade da Bíblia, de Deus e a sua palavra. A gente está vivendo uns dias que eu posso ser qualquer coisa e servir a Jesus. Onde na palavra está assim? A palavra a todo momento, nós estamos falando, não é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. A palavra a todo momento, ela nos mostra um caminho de redenção. A todo momento ela nos leva a realmente arrepender dos nossos pecados, a confessar a Deus e viver uma vida nova. A todo momento a palavra está nos levando para isso. Só que a conversa evangelical, a conversa musical às vezes, dá a entender que nós podemos levar qualquer vida, qualquer tipo de vida, e eu vou ser perdoado. Meus irmãos, vamos recobrar algumas coisas.
Saul não era um homem de Deus? Não é isso? A palavra diz, se você está acompanhando a leitura bíblica semanal, a palavra diz que Deus vai escolher um rei, e do melhor dos homens escolhe Saul. E Saul foi rejeitado. Qual foi o pecado de Saul? Qual foi o pecado de Saul? Saul foi para balada, foi para rave, usou drogas. Foi isso que Saul fez? Saul desobedeceu uma orientação e foi lá e sacrificou, por medo das pessoas. E isso fez com que ele fosse rejeitado. Saul foi substituído. 1 Samuel capítulo 15. E quando Samuel chega, olha para Saul e diz assim: o que você acha que Deus gosta mais? De sacrifício ou de obediência? Tem muita gente aqui sacrificando e não obedecendo, com uma aparência de espiritualidade, mas que de fato não está obedecendo. E não é o pastor Tiago, não é a igreja metodista, é a voz do Espírito Santo. E a gente precisa perceber isso, e nós precisamos nos preocupar com o que está acontecendo. Se o nosso coração está tranquilo ao ler esse texto, tem alguma coisa errada conosco. Porque quando eu estava preparando essa mensagem, eu preguei para a Ana Paula primeiro, falei: Ana Paula, me ajuda a explicar isso para a igreja. Porque o nosso coração precisa hoje se render ao Senhor. Porque a lei de Deus, ela é boa, ela é perfeita. E ela não foi feita para a nossa morte. Mas a nossa natureza pecaminosa, ela se aproveita dessas coisas e vai gerando cada vez mais vontade de fazer, vontade de pecar, vontade de viver uma vida totalmente contrária à voz de Deus. Só que aí, quando você está no pecado, você não percebe que você está morrendo. Parece que está tudo certo. E alguém precisa te dar um choque de realidade, dizer assim: ei, presta atenção. Existe uma vida de Deus e você não está vivendo, para que você possa ser restaurado. Às vezes nós não entendemos e passa despercebido muita coisa. Se a gente voltar para o antigo ainda, a gente olha para a vida de Sansão. Sansão, ele é um daqueles que nasceu com uma bênção específica. O nome dele era Pequeno Sol, e ele nasceu sendo consagrado, uma criança consagrada, e ele tinha um destino glorioso em Israel. Deus o levantou, Deus o fez para ser um juiz, no sentido de libertador, de resgatador de Israel. Essa era a função de Sansão. Só que quando você olha a história de Sansão, o pecado vai enganando Sansão o tempo todo. E perceba que Sansão, ele não chegou do zero ao poço de uma vez. Gradualmente ele foi caindo. Foi um tombo lento de Sansão. Começa desobedecendo os seus pais e casando com alguém que não deveria casar. E depois, por causa da sua ira, ele se aproveitou da unção de Deus para fazer justiça ou para se vingar das pessoas. Toda demonstração de força que você vê na palavra de Deus sobre Sansão, nenhuma delas Deus mandou ele fazer. Ele fez na força da vingança. Ele usou a unção para se vingar das pessoas. Mas tudo aquilo que ele tinha, Deus plantou na vida dele para que ele pudesse ser uma bênção. Então o crente, quando está com a mente carnal, ele usa da sua unção, do seu talento, do seu ministério, para ser uma desgraça na vida de outra pessoa. E aqui a gente precisa pedir misericórdia. E isso vai desvirtuando a vida de Deus em nós. Sansão tinha tudo para dar certo, ele não podia tocar em morto, mas ele vai e mata o leão, depois ele vai e pega o mel do leão. Ele se envolve com Dalila.
Dalila não é a pior pessoa do mundo. Ela só é o ponto final de uma trajetória de decadência, de caída. E a palavra vai dizer, capítulo 13, 14, que quando ela corta o cabelo dele, presta atenção nisso, quando ela corta o cabelo dele, o Espírito o deixa. Dalila cortou o relacionamento dele com Deus. Presta atenção nisso. É o que o pecado faz conosco. Ela nos corta da fonte. Ela nos tira da presença. O pecado vai nos enganando a tal ponto da gente ficar tão insensível, mas tão insensível, que quando ela grita assim: Sansão, os homens estão chegando, ele se levanta, como das últimas vezes a palavra diz. Mas ele não percebeu que o Espírito já não estava mais nele. Como que ele não percebeu que o Espírito Santo não estava lá? Porque o pecado faz isso. Você está no culto poderoso, nas orações, e talvez você está assim: nossa, mas precisa de tudo isso? Você está no culto, meu irmão? Eu preciso pedir muita graça para Deus antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, porque eu não posso me opor àquilo que Deus está fazendo. E eu preciso estar com o coração muito quebrantado. E talvez você está assim: pastor, eu não estou entendendo. Nós estamos numa sequência de 3, 4 meses falando sobre dependência de Deus. Eu vou postar um vídeo para vocês no grupo. É um vídeo com legenda. Assista, tenha paciência para assistir. As músicas são antigas, é músicas de coro antigo, mas presta atenção no culto da Catherine Kuhlman e você vai entender o que eu estou dizendo. A gente está tão insensível que a gente está mais preocupado com o horário que vai terminar esse culto do que se a presença de Deus vai se manifestar e vai haver curas nesse lugar. Nós precisamos recuperar essa expectativa. Você não está aqui para servir. Não quero que você sirva nessa igreja, a não ser que você seja direcionado pelo Espírito Santo. Eu preciso que você se concentre no Espírito Santo, que você esteja ligado à videira verdadeira. Se você for um ramo que foi cortado pelo pecado, assim como Sansão foi cortado quando Dalila cortou o cabelo dele, você está no processo de decomposição. Nós temos uma planta maravilhosa lá. Essa semana eu vim jogar adubo nela, para que ela tenha vitalidade. Se eu arrancar uma folha dela agora e trazer aqui, ela vai ter a mesma cor do que está lá agora. Ela foi desligada, mas ela está com a mesma aparência. Só que com o passar do tempo, no caso da planta, algumas horas, você vai perceber que o brilho vai começar a apagar. E o verde, ele vai ficar um verde opaco. É assim ou não é? E se passar alguns dias, do verde, ela vai às vezes se tornando um pouquinho amarela. E ela vai enrijecendo. A água que representa a vida e fluidez vai se evaporando daquela folha e ela vai secando. E o aspecto dela é ficar uma cor parecida com essa fita que está no chão colada aqui há muito tempo. Uma cor opaca, marrom. E ela perdeu a vitalidade. Quando essa folha perceber que ela está morrendo, já é tarde, porque ela está desligada da videira verdadeira. Nem se eu fizer o enxerto nela, ir lá e cortar no caule, abrir ela um pouquinho, para quem já pegou orquídeas e enxertou em outro lugar, e colocar lá, aquela seiva vai passar por ela, mas não vai entrar nela mais, porque ela está desligada. E tem pessoas desligadas aqui nessa noite. Por isso nós estamos pregando essa palavra. Por isso você está ouvindo essa palavra. Pastor, você está dizendo que eu estou desligado do Espírito Santo? Sim, meu irmão. Hoje eu sinto que tem uma unção profética nesse lugar para acusar o pecado, para que você possa ser restaurado por Deus, para que você possa ser recobrado. No nosso meio parece que o vigor está desfalecendo, e é pela quantidade de pecado. A única coisa que pode desfalecer o vigor de um povo é o seu comportamento, é o pecado.
E você precisa ser restaurado em Deus. Sabe por quê? A nossa tendência natural é pecaminosa. E nós precisamos ativamente ser restaurados por Deus. Romanos capítulo 5. Abra rapidamente. Portanto, versículo 12, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, que havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Isso antes dos 10 mandamentos, para você entender o que está falando. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo que sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurou aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A palavra está dizendo, todos nós temos uma natureza pecaminosa. De Adão até Moisés reinou a morte. Quando vem Moisés com os 10 mandamentos, os mandamentos revelaram o pecado, revelaram a nossa natureza. E a única forma da gente ser restaurados e livre dessa natureza, desse corpo pecaminoso, é através de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que o pecado faz? Ele nos torna desprotegidos. Ele nos torna abertos a qualquer tipo de influência, seja ela maligna, de pessoas. Ele nos torna expostos. Sabe quando expõe uma fragilidade nossa? O pecado, ele nos torna sem defesa. O nosso caráter, ele é enfraquecido. E a nossa consciência em relação aos mandamentos de Deus, ela se escurece, no sentido de os mandamentos não fazem diferença na minha vida. E tem muitos, como 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, que tem dificuldades em ouvir a voz de Deus, em ouvir as verdades da palavra. Se a palavra diz algo, eu não sei se eu vou praticar, porque é muito pesado, não é para mim, não é agora. Um dos exemplos que a gente pode citar, a gente já parte para o final. Você já sentiu? Não se manifesta, só pensa. Você já sentiu no seu coração, algum momento da sua vida, que algum dos mandamentos de Deus não deveria existir? Ou que podia ser um pouco diferente? Ah, isso aqui, ó, não odiar o irmão, mais ou menos. A Bíblia fala até o virada do dia, mas até lá eu posso continuar odiando. A Bíblia fala que você não deve cobiçar, mas aí você fala, não, mas é uma cobiça do bem, é uma cobiça branca, não sei como que isso pode acontecer. Você já desejou mudar alguma coisa na lei? É isso, essa é a evidência que nos torna inimigo de Deus. Quando eu não aceito quem Ele é e a sua palavra, mas quando eu quero mudar a sua lei e os seus mandamentos, eu quero alterar as coisas que foram feitas. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente possa ser transformado, curado por Ele. Sabe por quê? A nossa carne vai dizer assim, nós estamos tendo curso de batismo, e talvez você está frequentando e nem se batizou ainda. A sua carne vai dizer assim, não batiza agora não, vai frequentando aí,
vai conhecendo o povo aí. Mas o teu Espírito está dizendo assim: é hora de você se aliançar de verdade com o Espírito Santo. Não, mas aí eu tomo a minha cerveja, e aí eu não sei se eu posso agora batizar, ou se eu devo frequentar ou participar de um time que eu estou bebendo agora. Queridos, nós precisamos, de fato, buscar o Espírito Santo. A gente não vai parar pela nossa força, a gente não vai mudar pela nossa força. O Espírito Santo não quer que você esteja sob controle. É uma coisa que a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Deus não quer que você fique melhor, no sentido da palavra, no sentido assim: eu vou melhorar no meu relacionamento com a minha esposa, ou eu vou melhorar no meu relacionamento com o meu marido. O Espírito Santo quer que você melhore. O Espírito Santo quer que você morra para essa velha natureza e te dê uma natureza nova, renovada. Não é sobre melhoria, é sobre transformação. Quando Jesus olha para Nicodemo, João capítulo 3, é o último versículo que nós vamos ler. Abre lá, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 5. Diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água, batismo, e do Espírito, batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Olha o texto: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se você voltar 2 versículos, no versículo 3, Jesus disse: quem não nascer da água, quem não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus.